A exposição à luz natural de uma pessoa, por exemplo, fica num quarto escuro o dia todo, não vê, literalmente não vê luz solar, não entra. Os seus olhos, cara, é um pedaço do seu sistema nervoso central que tá para fora do seu corpo. Arrastadores. O que é arrastadores? Arrastadores são estímulos ambientais que te dizem mais ou menos que hora do dia é. Então, por exemplo, se você sair na rua agora, você vai ver mais ou menos que hora é. Você vai ver o sol, vai ver o que as pessoas estão fazendo, se tem muito movimento e é mais noitinho, você vai pensar, deve ser de tardinha. Uhum. Ou seja, você tem estímulos que informam você que hora do dia é. Esse núcleo supraquiasmático detecta esses estímulos, tá? Se você joga uma pessoa numa caverna, por exemplo, sem esses estímulos, então ela não sabe se é dia, não sabe se é noite, não tem relógio, a comida é dada em hora aleatória e a pessoa não tem TV, não sabe que hora é lá fora, a pessoa, depois de uma semana, vai sair da caverna dormindo 4 da manhã e acordando meia-tarde. Mas ela ainda vai continuar dormindo e acordando num ciclo de 24 horas. Só que ela vai arrastar para frente, desincroniza com a sociedade. Por quê? Porque o que sincroniza o nosso reloginho com o reloginho da sociedade, com o dia, é a luz, principalmente. Se você tira a exposição à luz natural de uma pessoa, por exemplo, fica num quarto escuro o dia todo, não vê, literalmente não vê luz solar, não entra, os seus olhos, cara, é um pedaço do seu sistema nervoso central que tá para fora do seu corpo. Isso é muito louco, né? Por quê? Por que ele tá para fora do corpo? Porque ele precisa saber que hora que é do dia, se tá claro ou tá escuro, para direcionar uma informação lá para dentro e fazer você ficar energético ou fazer você ficar com sono. Uhum. Se você pega uma pessoa, só de você mexer na luz que a pessoa tem exposição ou não, você já consegue mudar totalmente o padrão de sono dessa pessoa. Então a gente vive em ciclos. A gente consegue viver em ciclos. Se a pessoa se expõe errado à luz natural, ela pode aumentar a propensão a desenvolver depressão. Por quê? Porque vai mexer no sono, que é importante para a depressão. Dormir bem é muito importante para a depressão. Então, se você acorda de manhã, fica encerrado em casa, não se expõe à luz natural, você meio que não avisou o seu cérebro que começou o dia. E aí, de noite, você vai ter problemas de ter sono. Por quê? Porque pro seu cérebro o dia começou muito tarde. Porque você não pegou luz natural logo quando você acordou, mais ou menos. Tipo assim, você acorda às 7 da manhã, fica no quarto trancado o dia inteiro. Ou fica até meio-dia. Aí, meio-dia, você sai pra sair almoçar e pega a luz natural. Pro seu cérebro, você acordou meio-dia. Então, provavelmente, você vai ter dificuldade pra dormir. Vai dormir mais tarde. O seu cérebro, ele começou a... O que faz aqueles genes clock começar a rodar, o relojoeiro do nosso relógio central, é a luz natural, principalmente. A luz natural é o que seta o seu dia. Então, se você tem problema de dormir, a gente faz muito isso na clínica com os pacientes, se você tem problema de dormir, você tem que ter uma agenda de exposição à luz natural. Você consegue usar a luz natural como um hack para melhorar a sua qualidade de sono. Foda. É quase como se você hackeasse o seu cérebro, hackeasse o seu sono. Tipo, você pega um cara que dorme mal, expõe ele na hora certa, a quantidade certa de luz, o sono dele vai melhorar depois. Aí, isso é o que o Matt Walker principalmente estuda. Aí um cara chamado Sachin Panda, que tem um livro chamado The Circadian Code, ele estuda o papel da alimentação, cara, e do exercício físico. Esses mesmos genes clock que você tem no núcleo supraquiasmático, que o principal arrastador do seu ciclo é o sol, a luz natural. Então, se você não se expor, repito, se você não se expõe à luz natural no horário certo, você não vai ter o seu ciclo ajustado. O seu cérebro é uma extensão externa, os seus olhos são uma extensão externa do seu cérebro. Eles estão para fora da sua caixa craniana para detectar o que está acontecendo no ambiente. Você tem que dar o estímulo para ele, para o seu cérebro. É como se o núcleo supraquiasmático mandasse um braço fora da sua caixa craniana para ficar olhando assim, tipo, o que está acontecendo aqui? Tá dia ou tá noite? Aí, de acordo com a informação que você dá pro seu braço do núcleo supraquiasmático, que é o seu olho, ele vai ditar a ritmicidade do seu corpo. Então, nossos olhos são quase uma extensão do cérebro, né? São uma extensão do cérebro para fora. A gente tem no nariz também. No nariz, bem dentro do nariz, tem corpos de neurônios que ficam ali. Ficam jogadinho para fora, assim, para Isso é muito louco. detectar. Então, se você se expõe e você tem uma agenda certa de exposição à luz natural,
o Andrei vai falar muito sobre isso quando vir aqui, você consegue ditar o seu ritmo biológico. Então, cara, eu pego o paciente com problema de sono, que esse é um ajuste que a gente faz no sono do paciente, mas talvez o mais importante. Só de você pedir para o paciente se expor à luz natural na hora certa, às vezes só abrir a cortina do quarto de manhã, cara. Ele fica trabalhando com a luz acesa do teto. Uma luz acesa do teto não dá a intensidade em lux, que é a unidade de medida da luz, suficiente para ativar as células do supraquiasmático. Você tem que ser a luz natural. Então você faz uma agenda. É por isso que minha vida é sempre quarta-feira, porque eu descobri na ciência que ritmicidade funciona, cara. E o Stachin Panda está mostrando que a alimentação também faz isso. Então se você come sempre no mesmo horário, ele basicamente fala assim, a luz é para o cérebro o principal arrastador e a alimentação é para o metabolismo o principal arrastador. Se você pega as células do fígado, você vai ver que elas têm uma ritmicidade de funcionamento. Se você comer sempre no mesmo horário, essas células se ajustam e otimizam a funcionalidade delas. Então, sempre que você comer, se você conseguir comer sempre no mesmo horário, você meio que permite o seu metabolismo funcionar melhor. E ele publicou 2 artigos na Cell Reports, que é uma revista, uma das top 3 melhor do mundo. Um com humanos e um com camundongo, com um animal de laboratório, mostrando que você consegue perder peso comendo a mesma quantidade que um animal que ganhou peso, só comendo no horário certo. Caralho. O que ele pegou? Ele pegou 2 grupos de camundongo. Para um grupo ele deu dieta liberada, dieta rica em gordura. Pode comer o dia todo dieta. E para outro grupo ele deu a mesma quantidade da dieta, com a mesma quantidade de gordura, só que limitou os animais a comer num período específico e sempre no mesmo período. Importante, os animais ingeriram a mesma quantidade calórica. Ele conseguiu verificar o quanto de caloria cada animal ingeriu, porque eles têm dinheiro, eles podem fazer uma gaiola metabólica para ver qual que é o VO2 máximo do animal, é bem massa. Que foda. O que ele viu? O animal ingeriu a mesma quantidade calórica do que o outro grupo, só que pelo fato de encaixar a alimentação num horário específico do dia, o animal ganhou menos peso que o outro, ou seja, preveniu a indução de obesidade. Então aquela pessoa que come porcaria e não consegue parar de comer porcaria, talvez se você comer porcaria sempre no mesmo horário, você consegue melhorar o seu perfil metabólico, mesmo que não tanto quanto se você melhorasse sua alimentação. E você tá percebendo que essa rotina mesmo de ter horário certo para as coisas foi te ajudando? Muito, cara. O meu foco tá muito maior, o meu foco atencional tá maior, o meu sono tá perfeito, eu durmo muito bem. Nunca tive, a galera até me zoa que eu deito e durmo em qualquer lugar, mas o meu sono tá muito bom. Eu apago e acordo só de manhã. A minha fome, sempre no mesmo horário eu sinto fome. Eu cago no mesmo horário sempre. Todo dia no mesmo horário. É um reloginho, cara. Foda. Nunca mais senti nenhum tipo de desconforto abdominal, qualquer coisa assim. Nunca mais senti dor de cabeça, nada. Muitas pessoas podem falar, caramba, cara, que vida tediante. Tudo bem, eu falo que é uma vida baseada em evidência. Cara, se tem ciência, eu faço. Se tem ciência, se tem suporte científico, eu implemento na minha vida. A gente hoje vive numa época com muita informação, tanto científica, que fala sobre motivação. Então tem um monte de gente falando sobre motivação, um monte de gente falando sobre como elas... Então você mesmo está falando como você conseguiu manter os 40 e poucos dias aí nesse desafio hard. Mas por que será que a gente, pelo menos a minha geração, assim, é tão desmotivada? Mesmo tendo tanta informação científica por aí. Cara, até a gente estava discutindo isso, eu e o Douglas, antes. A gente estava trocando ideia. É difícil, assim. Eu acredito que justamente pelo fato de ter tanta informação... A internet é uma ferramenta incrível. Permite que a gente esteja fazendo isso agora, falando pra galera aí. Permite que depois você divulgue isso em outros canais, etc. E leve uma informação pro pessoal. Mas também permite que outras pessoas façam isso. E às vezes de uma maneira desonesta. E quando a gente vai falar em divulgação de informação, aquela pessoa que apela pra parte conspiracional da parada, conspiracionista,
ou que fala uma coisa muito absurda e mais fácil de entender. Aham. Muitas vezes vende mais o conteúdo, Lutz. Por quê? Porque as pessoas não querem estudar hoje, as pessoas não querem ler, as pessoas não querem entender o conteúdo, as pessoas não querem... As pessoas hoje não param para fazer o que a gente está fazendo aqui. Prestar atenção na pessoa. Peraí, deixa eu entender o que esse cara quis dizer. De verdade. Deixa eu entender o que ele quis dizer. Livre de preconceitos, deixa eu ouvir a pessoa e realmente querer saber o que ela quis passar de informação. E depois eu vou julgar o que ele quis passar de informação. Muita gente não quer isso. Muita gente prefere pegar a pessoa que falou 45 segundos. Então, por exemplo, acabei de explicar que um cara chamado Stachin Panda fez um experimento. Aquele experimento com animais, ele fez com humanos também, viu o mesmo resultado. Os humanos, se você ajusta o tempo, você emagrece mais, mesmo comendo a mesma quantidade calórica. Aí, eles preferem, às vezes, ouvir a pessoa que fez um vídeo de 3 minutos me xingando, falando assim, não, esse cara aí não tem nada a ver, me zoando, etc. Tudo bem. Vai ouvir aquela pessoa, às vezes vai ouvir outras coisas que aquela pessoa disse. Mas acho que assim, o grande quê da questão é que existe muita informação disponível e as pessoas não querem despender um certo nível de esforço para conseguir entender as informações um pouco mais complexas. E quando a gente fala de ciência, inevitavelmente a gente fala de um pouquinho de complexidade. Muito mal. Principalmente quando um cientista vai divulgar o que ele sabe, que não é divulgador científico. A gente é treinado para divulgar para pares. Então você vai fazer uma divulgação do que eu estudo, cara, ninguém vai entender. Aí eu tenho que largar de lado, tenho que largar um preciosismo meu científico para falar para vocês que, sei lá, que X coisa acontece tal negócio. Mas às vezes se eu vou falar isso para um cientista, ele ri da minha cara. E já teve, viu? Muito colega meu de departamento, muito professor que eu conheço, já zoou. Fala, se disse aquilo, nem é isso, da onde já se viu. Cara, se eu for fazer uma divulgação científica nos moldes que a gente apresenta em congresso para os pares, para os outros pós-graduandos, ninguém vai me ouvir. Então tem que largar um pouco o preciosismo de lado para conseguir alcançar a galera. Então você deve ter um público que não me conhece, a galera do Aderiva lá tinha um público que não me conhecia, e você tem que voluntariamente largar um pouco o preciosismo de lado para alcançar aquilo, mesmo que às vezes você peque um pouco na parte técnica. Uhum. O Uberman, por exemplo. O Uberman peca muito na parte técnica. Tem coisas que ele exagera pra caralho lá. E se um cientista ouvir aquilo, vai falar doeu aqui, cara, porque não é bem aquilo. Mas ainda assim o cara faz um puta favor. Mesmo pecando, ele tá acertando muito. Entendi. Mesmo pecando um pouquinho na parte técnica, é muito melhor ouvir um cara que fala algo baseado em ciência do que um outro cara que nem sei de onde que tirou o que ele está falando. Mas a principal razão, eu acho, Lutz, é que a galera tá perdendo a mão do que é sustentar uma motivação num comportamento para conseguir entender algum assunto um pouquinho mais complexo. Por isso, todo mundo acha hoje que tem TDAH. Você pega uma população hoje, como é que a gente faz o diagnóstico de TDAH? A gente tem um manual diagnóstico estatístico, chamado DSM-5, muito criticado por muita gente, mas é muito funcional ainda. É o que a gente tem hoje de melhor, que descreve os transtornos, embora tenha algumas críticas que a gente até pode conversar depois. Lá no DSM tem vários critérios de como diagnosticar uma pessoa com TDAH. O critério número 1, ele se divide em A, B, C, D, E, F, G. E nesses critérios, nesse item 1, tem o quê? Perde carteira com frequência, objetos, chave, etc. Você tem que preencher acho que 5 desses itens para preencher o primeiro critério diagnóstico. Tá? Então são 4 ou 5 critérios diagnósticos, o primeiro tem vários subitens. Tem que preencher uns 5 desses. Então você pega esse primeiro critério, pega uma população de 100 pessoas, pega esse primeiro critério e vai avaliar nessa população de 100 pessoas, quem aí perde carteira ou chave com frequência? Cara, 90 pessoas vão levantar a mão. Quem aí a gente chama e a pessoa às vezes não ouve? 90 pessoas. Quem aí estuda um conteúdo e não consegue fixar atenção? 100 pessoas, talvez, né? Só que aí quando você vai ver o diagnóstico de TDAH, tem o critério 2, que é o quê? Esses sintomas têm que ter começado antes dos 12 anos. Aí você já elimina uma galera. Aí tem o critério 3.
Esses sintomas de desatenção ou hiperatividade têm que acontecer em mais de um contexto. Então, amigão, se você é desatento na aula de geografia, não é TDAH. É a aula de geografia que você não gosta. Você é desmotivado com a aula de geografia. A pessoa com TDAH tem vários lugares aquilo. Tá? O outro, e esse é o principal, estes sintomas não podem ser melhor explicados por outra condição. Então a pessoa dorme 3 horas por noite e toma café o dia inteiro e é desatento, vamos conseguir fazer o diagnóstico de TDAH se a gente corrigir o seu sono e diminuir esse estimulante que você toma. Entendi. Então o que eu acho que acontece hoje, Lutz? Primeiro, a galera não está ligando muito para a informação que demanda um pouco mais de esforço para você manter a atenção. Pessoas com TDAH, devido ao déficit dopaminérgico na via mesocortical, no córtex pré-frontal, de fato não conseguem sustentar a atenção em alguma coisa. Pensa comigo, Lutz. Quando você vai ler um livro, aquele disparo tônico de dopamina, ele tem que estar um pouquinho alto para permitir você, motivado, lendo o livro, e não ir lá na cozinha ver a geladeira, ou não pegar o telefone, ou não ligar para o fulano, ou não ver o Instagram, ou não olhar o YouTube. A pessoa com TDAH, ela digamos que ela pode ser levemente desmotivada a manter a atenção numa única situação. Então, devido a ter esse disparo tônico de dopamina um pouquinho mais baixo, a pessoa com TDAH pega o livro e como a dopamina está um pouquinho mais baixa ali, ela já começa a ficar motivada para fazer outra coisa. Aí pega o Instagram. Aí pegou o Instagram, aí vai lá na cozinha. Aí liga pro Roberto e fica 3 horas no telefone com o Roberto. Quando vê, passou a tarde inteira, a pessoa não fez nada. Por quê? Porque ela tem tanto pouquinho dopamina que ela fica hiperativa querendo buscar recompensa em tudo que é lugar. Então é verdade, cara, que pacientes com TDAH, tranquilamente 60% usam algum tipo de substância, cara. Interessante. Seja cafeína em excesso, seja cigarro, TDAH fuma muito, muito. Eles são mais impulsivos, eles buscam mais recompensa. Por quê? Porque tem uma diminuição dopaminérgica, eles precisam muito de alguma coisa. Aí, às vezes, você dá a Ritalina, que embora o nome seja psicoestimulante, a pessoa se acalma. Por quê? Porque a Ritalina aumenta a dopamina no freio da pessoa, no córtex pré-frontal. Digamos que o freio dela funciona melhor. Então, você dá um estimulante para o freio funcionar melhor, e a pessoa que tomou Ritalina se sente um pouquinho mais calma. Aí vai o cara que não tem TDAH e se enche de Ritalina e Venvance, fica igual um pincher, tremilicando e nervoso. Por quê? Porque não precisa da Venvance e da Ritalina na pessoa. Ele já tem o tônus dopaminérgico funcionando. Às vezes ele só é desmotivado em estudar para o concurso que ele tem que estudar. Sim. Ou às vezes ele tá com aquele basal meio quebrado. Ou o basal tá né? quebrado, exato. Então o que eu quero dizer, Lutz? Cara, comportamento humano, incluindo as disfunções no comportamento humano, é muito mais do que uma narrativa subjetiva que muita galera da psicologia divulga por aí. É um todo, cara. Um todo. Eu já tive paciente que chegou pra mim, em 5 sessões recebeu alta, porque o cara tomava muito café. Quais que eram os sintomas que ele chegou falando? Ansiedade, explodindo de ansiedade, dormindo mal, irritado com todo mundo. O que eu fiz? Cara, vamos diminuir o café. 5 sessões, estava tudo bem. Cara... Eu poderia ficar 2 anos com o cara ali, bicho, se eu não tivesse perguntado do café. 2 anos. Mas o que esse cara tem, meu, que a gente não corrige? Aí, eventualmente, ele ia desenvolver um problema. Porque, pô, o cara não já estava brigando com todo mundo. Aí entra num contexto estressante e pode acabar desenvolvendo um problema mesmo. Então, quando você vai falar de comportamento humano, de psicologia, de neurociência, é tudo isso, cara. É muito mais do que a galera fala por aí. Muito mais. A gente tem hoje no Brasil uma difusão muito boa, interessante, de uma coisa chamada psicologia baseada em evidência. Que é o que você trabalha. Que é o que eu trabalho. Que é mal entendido, inclusive, por pessoas que fazem psicologia baseada em evidência. O que é psicologia baseada em evidência? Psicologia baseada em evidência é assim, ó. Por exemplo, eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental. Ela é uma terapia, talvez a terapia com mais evidência hoje para a maior parte dos transtornos. Terapia cognitivo-comportamental. Uhum. Só que se o meu consultório atende só com psicoterapia cognitivo-comportamental, eu não estou fazendo psicologia baseada em evidência. Mesmo trabalhando com uma técnica que tem evidência científica. Por quê? Por quê?
Porque se você pegar, por exemplo, um paciente com transtorno de personalidade borderline, a melhor evidência disponível para tratar esse paciente hoje não é terapia cognitivo-comportamental. É terapia comportamental dialética, que é uma vertente da TCC, da terapia cognitivo-comportamental. É uma, digamos assim, uma terapia cognitivo-comportamental nova, adaptada. Entendi. Para paciente com esse transtorno. Então você pega um grupo de pacientes com transtorno borderline e você dá a TCC clássica, que é o que eu trabalho, ou você dá a comportamental dialética, o grupo de paciente que recebeu a comportamental dialética tende a ficar melhor do que o grupo que recebeu a TCC.